No ano de 1676, na Inglaterra, o reverendo Robert Plot fez uma descoberta que chamou a atenção da comunidade científica da época. Ele encontrou um grande osso, o maior já documentado até então. Naquele tempo, achou-se que o tal osso poderia ter pertencido a um grande elefante. E alguns chegaram até a acreditar que se tratasse da parte do corpo de algum gigante que veio de outro planeta. Com o tempo, houve outros achados e muitos estudos a respeito. Não demorou para que se fizessem associações que deixaram claro que se tratava de outro tipo de bicho que já não existia no planeta e em parte alguma, uma raça extinta. Foi quando os dinossauros entraram de vez na ciência, no imaginário popular e até no mundo da ficção, com as aclamadas obras como a franquia de Jurassic Park e até a nossa saudosa família dinossauro. Lembra deles? Daí em diante, o termo dinossauro ficou até mesmo comum em todo o mundo. E claro, com o passar dos anos e de novas investigações, mais conhecimentos foram alcançados e difundidos sobre os dinossauros. O mundo do cinema continuou se aproveitando da temática. E, é claro, a fama de tais criaturas como sendo as mais assustadoras e perigosas de todos os tempos foi se fortalecendo definitivamente. E isso ainda se juntava com o que a comunidade científica continuava apresentando em suas descobertas nos noticiários. Dá para imaginar que entre os tantos esqueletos identificados, havia até mesmo um com mais de 20 metros, localizado no Marrocos. Você não consegue visualizar? Bom, era basicamente uma criatura pavorosa passeando por aí, do tamanho de um prédio de 8 andares. Mais ou menos, não é? Em busca de liquidar suas presas. Como não acreditar na monstruosidade desses animais diante disso e de tudo mais que a mídia e o entretenimento nos transmitiram ao longo do tempo e que ainda hoje parece não ter mudado? Pois bem, mas será que era exatamente assim mesmo? Seriam os dinossauros as mais tenebrosas criaturas que pisaram no planeta Terra na pré-história? Eu sou o Ivan Lima e vou te contar nesse vídeo quem eram as maiores e mais assustadoras criaturas que viveram na pré-história e que, pasmem, não eram dinossauros. Acompanhe esses 10 seres assustadores que no passado fariam os dinossauros parecerem bichinhos de estimação, seja pelo tamanho ou pela ferocidade. Se você é do tipo que tem nojo de insetos, então não vai gostar nada de saber que há 300 milhões de anos atrás, na América do Norte, existiu o Arthropleura, o maior de todos os insetos que já viveram no planeta. Um artrópode assustador e cheio de patas, algo semelhante a uma lacraia gigante e que tinha quase 3 metros de comprimento. Sim, você ouviu certinho. Uma espécie de lacraia com 3 metros. Algo surreal demais até para um filme do Tarantino. E apesar de normalmente não ser carnívoro nem predador, o Arthropleura era capaz de subir em árvores e acessar quase todo tipo de lugar. Ou seja, sem chance de escapar caso ela desejasse se aproximar de você. Com certeza, esse era uma criatura que ninguém iria querer encontrar num passeio no campo. Inofensivo ou não, colocaria qualquer pessoa para correr unicamente pela sua bizarra e imensa aparência. Inclusive, algum dinossauro desavisado. Vai saber. O Dunkleosteus foi um peixe carnívoro que viveu em nossos mares, também há cerca de 300 milhões de anos atrás. Ele não tinha uma aparência muito simpática e era coberto por uma forte carapaça. Basicamente, uma crosta protetora difícil de ser perfurada por qualquer outro animal. Um verdadeiro tanque de guerra submarino.
Esse foi um dos predadores mais brutais e agressivos que já viveu na Terra. E mesmo não sendo muito rápido, por causa da carapaça pesada, ele podia atacar e se alimentar de peixes grandes, até bem maiores do que ele. E olha que ele já era grande o bastante, com 10 metros de comprimento e quase 4 toneladas. Como será que seriam essas presas maiores que ele no oceano? O Jaekelopterus foi uma espécie de inseto assustador e perigoso, tendo cerca de 2,5 metros de comprimento. Pois é, um inseto do tamanho de uma pessoa, daquelas bem grandonas, que vemos nos livros dos recordes. Essa horripilante criatura podia ser encontrada em rios de água doce e lagos. Sua aparência também não era muito fofinha. Ele se parecia com um enorme escorpião, um dos maiores artrópodes já descobertos e que viveu há quase 400 milhões de anos atrás. Ao que se sabe, quando esticava suas quelíceras para um ataque, ainda podia ficar até 1 metro maior. Mais um perigoso peixe em nossa lista de seres monstruosos. O que pode ser mais assustador que um tubarão? Sem dúvida, um terrível tubarão pré-histórico. O Helicoprion foi um peixe cartilaginoso do período Triássico e ganhou seu nome por causa de sua mandíbula especial, serrilhada e em formato espiral, parecendo um tentáculo de polvo, porém cheia de dentes afiados, capazes de partir suas vítimas em 2 partes, com apenas uma dentadinha. Os liopleurodons eram répteis marinhos que viveram junto com os dinossauros. E como não poderia ser diferente por estarem aqui, eram animais extremamente assustadores e que impunham sua força e poderio onde viviam. Carnívoros e agressivos, eles podiam chegar facilmente aos 9 metros e pesar mais de 1 tonelada. Sem dúvida, um verdadeiro monstro marinho, capaz de botar medo em qualquer crocodilo moderninho. Os exemplares de liopleurodons intimidavam diversos dinossauros, com quem frequentemente disputavam espaço. Os sarcossuchos foram criaturas que dividiram espaço com os dinossauros, sempre de forma bem acirrada. Eles realmente se pareciam com os atuais crocodilos, embora não fossem mais do que parentes distantes dos animais que temos por aqui hoje em dia. A diferença, porém, é tão grande quanto a agressividade de suas espécies. Eles podiam alcançar 12 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Certamente, dimensões de grande ajuda na sua sobrevivência e conquista de territórios. Voltamos aos oceanos, com mais uma criatura marinha em nossos registros. O Mosasaurus. Eram animais marinhos, que podiam alcançar até 18 metros, e que foram a maior ameaça da vida dos mares durante o período Cretáceo. Altamente territorialistas e de dimensões descomunais. Esses reis da água lideravam qualquer embate. Um esclarecimento importante é que a palavra dinossauro só se aplica aos bichos terrestres. Inclusive, sua origem tem a ver com a junção de 2 palavras do grego, formando algo como terríveis lagartos. Sendo assim, como o nome sugere, os mosassauros eram tecnicamente lagartos marinhos, com tamanhos estimados em até 18 metros, e que viviam de forma parecida com os plesiosauros. E o megalodon? Já ouviu falar? Com certeza. Esse nome você deve conhecer. Essa talvez seja a criatura mais famosa dessa lista, e só não é mais popular que o Tiranossauro Rex. Vai ver, você até já viu um filminho e esteja familiarizado com esse nome. Talvez você só não saiba que o megalodon foi a maior espécie de tubarão que existiu
e que intimidava muitas criaturas daquela época. Inclusive, os cientistas acreditam que a criatura tivesse sido muito parecida com o tubarão branco, mas com dimensões monstruosas, muito superiores, é claro. Até porque o megalodon podia alcançar 20 metros de comprimento e pesar até 100 toneladas. Além disso, seu nome não foi um apelido qualquer. Basicamente significa dentes grandes. E já podemos imaginar o porquê. Ele foi uma criatura tão grande e assustadora que, com certeza, mereceu estar nessa lista. Mas diferente das criaturas que mostramos até agora, podíamos encontrar o megalodon há pelo menos 2 milhões de anos. Isso porque foi um dos últimos a ser extinto. Graças ao seu incrível comprimento de até 20 metros, o megalodon é considerado um dos maiores e mais poderosos predadores que já viveram na Terra, podendo ser encontrado em todo o mundo, assim como os tubarões de hoje em dia. E se o megalodon foi considerado o maior terror dos mares, o Quetzalcoatlus pode ser considerado o maior terror dos céus. Essa espécie voadora foi a maior criatura conhecida a rondar os céus da Terra. E além de voar, podia ainda caminhar sobre a Terra, dobrando as asas e as usando como patas. Que tal? Com certeza uma criatura muito versátil. Infelizmente, a ciência ainda não sabe precisar com certeza as suas dimensões. Mas acredita-se que podiam ter chegado a 20 metros e pesar por volta de 200 quilos. E agora chegamos ao nosso primeiro colocado, o Talatitoarchon. É um animal que foi descoberto recentemente, sendo classificado apenas em 2013. Pertencente à classe de Ichthyosaurus, que até era um grupo de répteis marinhos específico. Sua figura foi bastante explorada no filme Jurassic World, que mostra a criatura capturando de forma bem eficiente tiranossauros que passavam à beira-mar. E, apesar de não ter sido o maior predador dos mares pré-históricos, não ultrapassando os 9 metros de comprimento, sabe-se que ele foi o mais eficaz predador do seu tempo, extremamente ágil e mortal, provando que tinha habilidades que compensavam o tamanho dos adversários. Suas narinas voltadas para a frente eram um sinal de que eram excepcionais farejadores, assim como suas nadadeiras, longas e planas, que garantiam a agilidade e o tornavam, provavelmente, a criatura mais rápida dos oceanos. No entanto, o fato de uma criatura tão terrível como o Talatitoarchon ter sido descoberta tão recentemente, há tão pouco tempo, vem intrigando os cientistas. Isso porque revela o quanto ainda pode ser descoberto. Muitos outros terríveis e monstruosos animais podem ter existido na época pré-histórica e que nós nem fazemos ideia de que existiram. Certamente, essa lista pode mudar e ganhar sempre novos itens inesperados. Mas e você? O que achou da nossa lista? Também pensava que nenhum animal seria capaz de ganhar dos dinossauros e de seus semelhantes naqueles tempos? Não deixe de registrar o seu comentário e de se inscrever por aqui, ok? Até a próxima. Tchau!